Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra ao seu coração. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço, Pai, a sua revelação celestial direto do trono de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando da tua glória, trazendo a tua presença aqui, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Senhor Espírito Santo. Usa-me conforme lhe apraz. Fala comigo, fala através de mim, fala por mim. Senhor Espírito Santo de Deus, traz a revelação por trás da letra. Que não seja eu falando pelo meu achismo. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo ao único e verdadeiro Deus, Senhor dos senhores, minha vida é para honrar e te glorificar, Senhor Jesus, e te exaltar. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está lá no livro de Ezequiel 14. Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram e enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado. Porque eu ouviria os pedidos dele? Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolo em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim por seguir ídolos. Então, Deus vem trazendo uma palavra de exortação aqui para o povo de Israel, onde Deus estava extremamente irado com o povo de Israel, porque eles levantaram ídolos. E a coisa que Deus mais abomina, a coisa que Deus mais detesta é a idolatria. E essa palavra vem nos dizer que eles levantaram ídolos no seu coração. Eles não levantaram ídolos de madeira ou de pedra, eles levantaram ídolos no seu coração. Esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. E depois vem consultar um profeta do Senhor querendo que Deus fale com eles, querendo que Deus responda às suas perguntas, às suas necessidades. Só que Deus não aceita. Tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. O primeiro e maior mandamento do Senhor, que está lá em Êxodo 20, não, Deuteronômio 4, 26, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo, no monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave do céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe nas profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor os deu a todos os povos na terra. A palavra vem nos dizer que Deus fez os corpos celestes, as estrelas, o sol e a lua, para que eles nos mantenham como vida na terra. E naquela época havia uma idolatria muito grande, principalmente no Egito, porque eles adoravam o Deus Ra, o Deus Sol, adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam as estrelas. E em Êxodo 20, no capítulo 1, o Senhor vem nos dizer assim: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus. Sou um Deus zeloso. A idolatria, atualmente, algumas pessoas têm santos em casa, santos de devoção, mas a idolatria que Deus fala aqui é sobre a idolatria do coração. É sobre aquela idolatria onde nós substituímos a fé em Deus pela fé em alguma outra coisa.
A idolatria, ela pode ser de forma sutil, quando você coloca o seu cônjuge acima de Deus, quando você coloca o seu filho acima de Deus, quando você coloca as suas necessidades acima de Deus. Às vezes você tem um objeto, uma pedra, e você fala, essa pedra vai me trazer sorte. Essa pedra é uma coisa inanimada, ela não tem vida, não tem como ela te trazer sorte. Ela vai te trazer, sim, prejuízo, porque Deus abomina a idolatria. Deus se ira com o coração idólatra. E além disso, a idolatria é quando você idolatra objetos, quando você idolatra roupa, quando você idolatra um imóvel, quando você idolatra um carro. Tudo isso é idolatria. Às vezes você está ali querendo um objeto, você quer comprar uma joia, um anel, um colar, e você coloca e fica pensando aquilo ali, naquilo ali, e você não, aquilo ali é idolatria. É idolatria, você colocou outra coisa no seu coração além de Deus. E neste dia eu quero pedir perdão ao meu Senhor pelas idolatrias que eu tenho colocado no meu coração, pelo pecado que eu tenho carregado dentro da minha alma, que toda idolatria seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Em Gálatas 5, a palavra de Deus vem nos dizer: Gálatas 5. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A nossa humana que idolatra, a nossa carne que idolatra, a nossa carne que coloca outros deuses no lugar do nosso Deus. Tudo que você coloca acima de Deus, pode ser uma amizade, pode ser o trabalho, pode ser a sua esposa, pode ser seu namorado, pode ser uma viagem que você quer fazer. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Por isso, diga e deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, nós temos que deixar que o Senhor Espírito Santo de Deus conduza os nossos caminhos, que assim não haverá idolatria no nosso coração, porque o Senhor Espírito Santo de Deus, ele nos conduz nos caminhos da verdade. Em 1 Coríntios 8, no versículo 4, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós que somos nascidos em Cristo, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós recebemos vida. Nós temos somente um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. E nós temos somente um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, por meio do qual todas as coisas foram criadas, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Então nós temos que tirar a idolatria do nosso coração, porque quando nós temos um coração idólatra, um coração que se apega, você pode dizer, mas eu não adoro o ídolo, eu não adoro um parente meu esposo, mas você idolatra, mas você é uma pessoa avarenta. A avareza é idolatria. A avareza é idolatria. A idolatria é a substituição de Deus por qualquer imagem, por qualquer objeto, por qualquer pessoa. Quando você substitui Deus por qualquer outra coisa, você fala assim, você adora Deus e você vê Deus numa imagem. Você está sendo idólatra, mesmo que você esteja adorando a Deus, porque Deus disse, não faça imagens nos céus, na terra ou embaixo da terra, de nenhum animal terrestre, de nenhum animal dos céus, de nenhum homem, de nenhuma mulher.
Deus escondeu a sua imagem para que as pessoas não fizessem imagens parecidas com ele, para que não idolatrassem um objeto inanimado, uma coisa que não tem vida. Em 1 de João, no 5, 21, está escrito assim: filhinhos, afastem-se de todos os ídolos. Filhinhos, afastem-se de todos os ídolos. Em Colossenses 3, no versículo 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos seus desejos maus e da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira do Senhor. A ganância é idolatria. Quando você idolatra sexualmente, quando o seu desejo sexual é exacerbado, é incontrolável, isto é idolatria. Deus considera como idolatria. Não coloque nada nos céus, na terra ou embaixo da terra, acima do Deus verdadeiro, acima do grande eu sou. É Ele que tem que conduzir a sua vida. Deus abomina a idolatria. Deus se ira de um coração idólatra. Ele quer a sua adoração através dos louvores, através das mãos erguidas, através de uma adoração genuína. Mas não coloque a sua fé num objeto inanimado, numa imagem, mesmo que você adore Deus. Não coloque a fé na comida, não coloque a sua idolatria na comida, no desejo sexual, na ganância, que é idolatria. Tudo que está acima do Senhor, o trabalho, se o seu trabalho vem primeiro e depois você coloca o Senhor, porque às vezes você acorda em cima da hora, você fala assim, depois eu oro, porque o meu trabalho é muito mais importante, porque é dele que eu trago o meu sustento, é idolatria. Deus abomina a idolatria. Sirvam somente a um Deus e somente a Ele prestem culto. Nós temos que deixar que o Espírito guie nossa vida, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A carne quer todos os desejos carnais, a carne quer festa, que é a idolatria, quer bebedeira, que é a idolatria. Tudo que se opõe à presença de Deus é idolatria. Em 1 Coríntios 8, 5, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. A partir que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, que nós queremos que Deus é nosso Pai, nós não podemos ter outros deuses em nosso coração. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos atermos às Escrituras e abominar todo tipo de idolatria. Meu irmão, que você possa nesse dia vir a consultar o seu coração. E esta palavra ela veio de confronto a mim, porque quando eu prego para vocês, a palavra fala primeiro comigo para depois falar com vocês. E a gente acha, mas isso não é idolatria? Quando você fica a maior parte do seu tempo numa rede social, é idolatria. E aqui nessa palavra eu já percebi vários tipos de idolatria no meu coração, e que o Senhor Espírito Santo de Deus possa examinar o seu coração, possa abrir o seu coração para que você possa confessar e pedir perdão a Deus pela idolatria que você tem no coração, que você não sabia que era idolatria. Mas tudo que nós colocamos acima do Senhor, tudo em que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, além de Deus, é idolatria. Se você confia no seu trabalho, se você não confia no Senhor, confia no seu trabalho, é idolatria. Se você confia no seu esposo, se você não confia no Senhor, mas confia mais no seu esposo, é idolatria. E assim como eu fui confrontada com essa palavra, que ela possa confrontar o seu coração, que ela possa trazer o conhecimento, porque a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós sabemos aquilo com o qual nós lutamos, nós conhecemos a verdade, e essa verdade nos liberta, nos restaura. Meus irmãos, obrigada pela sua atenção, que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, que o Senhor Jesus possa trazer a verdade ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça uma obra tremenda na vida de vocês. É isso que eu declaro, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.
Fiquem todos com a paz do Senhor, que esta palavra possa aquecer o seu coração, abrir os seus ouvidos e fazer com que você preste atenção naquilo que você tem colocado a sua fé acima do Deus Todo-Poderoso, acima do grande eu sou. Em nome de Jesus, amém.